Hey, você! Seja muito bem-vindo ao canal de criptomoedas do Investidor Sardinha. Você já parou para pensar por que a grande maioria das pessoas sente uma vontade incontrolável de comprar BTC quando ele está lá nas alturas, mas morre de medo de chegar perto dele quando o preço simplesmente desaba? Por que o nosso cérebro parece programado para comprar no topo e vender no fundo? Hoje a gente mergulhará na mente humana, analisando a psicologia dos ciclos e uma ferramenta essencial para qualquer investidor do mundo cripto, o índice de medo e ganância. E se você quer parar de seguir a boiada e começar a agir como um investidor profissional, fique aqui comigo até o fim do vídeo que eu tenho certeza absoluta que valerá cada minuto seu por aqui. De começo, vamos falar sobre o efeito manada. Para quem vem da Bolsa de Valores, o conceito que eu vou abordar hoje não é uma novidade. Sabe aquela história clássica? Quando seu tio, que nunca investiu porcaria nenhuma na vida, te pergunta na ceia do Natal se vale a pena comprar aquela ação que subiu 200% no ano? Bem, geralmente esse é o sinal de que o topo chegou. No mercado tradicional, a gente aprende que quando todo mundo está otimista, é hora de ficar desconfiado. E quando o mundo parece que vai desabar, é hora de ir às compras. O problema é que, no universo criptográfico, tudo é amplificado e a volatilidade é simplesmente extrema. E, com certeza, isso mexe com os nossos instintos mais primitivos. Nós somos seres sociais. Evolutivamente falando, ficar junto da manada significava sobrevivência. Se afastar desse grupo significava o quê? A morte. E é por isso que é fisicamente doloroso ser contracíclico. O seu cérebro grita para você fazer o que todo mundo está fazendo. Isso é perfeitamente comum. E se o Bitcoin está subindo e todo mundo no Twitter, no Instagram e no grupo do futebol está falando que ficou rico, você sente o quê? O famoso FOMO. O medo de ficar de fora. Isso é a ganância assumindo o controle. Agora, por outro lado, se o mercado desaba, aí, meu amigo, as notícias são apocalípticas. Bitcoin morreu, é o fim das criptomoedas, a bolha estourou, a pirâmide urgiu aí. Nesse momento, o instinto de preservação chuta a porta e o medo paralisa. E é exatamente aí que o investidor sardinha entrega o ouro para os tubarões e para as baleias, hein? Mas como que a gente mede isso daí? Como, de fato, saber se o mercado está apenas otimista ou se ele está completamente alucinado? Bem, existe um índice fundamental chamado Fear and Greed, ou índice de medo e ganância, e ele funciona como um termômetro do sentimento do mercado. A escala vai de 0 a 100, onde de 0 a 24 significa medo extremo, e é um mar de sangue que está tomando conta do mercado quando está apontando para lá. Já de 25 a 49 é apenas o medo, quando os investidores estão cautelosos, desconfiados. Ali na faixa dos 50 é neutro, nem medo e nem ganância. Já dos 51 a 74 entramos na ganância, que é quando o otimismo volta a surgir. Agora, de 75 a 100, rapaz, aí temos a ganância extrema, é euforia total. É quando a mídia fala da nova máxima histórica. E esse índice aí, ó, ele não é chutômetro, hein? Ele analisa a volatilidade, o volume de mercado, as interações nas redes sociais, a dominância do BTC e as tendências de pesquisa no Google, lá no Google Trends. Ele compila tudo isso para te dizer: o mercado está racional ou emocional? E a regra de ouro, aquela que o Warren Buffett sempre utilizou no mercado tradicional e que se aplica perfeitamente aqui é: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. Vamos olhar para o passado, porque aprender com o passado é a única forma de não repetirmos os erros no futuro. Lembra lá do final de 2021? O Bitcoin estava ali batendo 69 mil dólares. O índice de medo e ganância ficou colado na ganância extrema por semanas. E o que a maioria das pessoas fez? Comprou. Uau, euforia suprema. A euforia cegou a razão. Agora você se lembra em novembro de 2022, o colapso da FTX, uma das maiores exchanges do mundo? O Bitcoin caiu para a casa dos 15 a 16 mil dólares. O índice bateu pontuações mínimas de 6, 8, 10 pontos, ou seja, medo extremo. O sentimento era de que o setor inteiro iria desaparecer. E quem comprou lá no meio do pânico todo, quando o índice gritava medo, pavor, estrondo ali, ó, apavoro, pagou 16 mil dólares em um ativo que pouco tempo depois voltou a valer 40, 60, 90, 125 mil dólares. Estamos falando de uma multiplicação de capital absurda. Mas por que é tão difícil fazer isso? Por que quando o índice está no medo extremo não é só um gráfico vermelho? É o cenário macroeconômico ruim, é guerra estourando, são bancos centrais subindo juros e por aí vai. Tudo parece conspirar contra o investidor comum, ou seja, o seu racional tenta encontrar motivos para não comprar. Você pensa: eu vou esperar ali uma baixa, vou esperar cair mais.
E aí o mercado vira, sobe e você perdeu o bonde. Da mesma forma, quando estamos em ganância extrema, o cenário parece perfeito. Juros caindo, ETFs aprovados, governos pró-cripto. Putz, lembra aí, ó, o Trump eleito. Uau! Campanha, na pré-campanha. O mundo aí é um morango. Tudo parece indicar que sempre vai subir. E aí que a correção te pega de calça curta. Nós estamos carecas de saber que o Bitcoin tem um ciclo padrão que se repete em torno de 4 a 4 anos, marcado pelo HAL. Historicamente, esses ciclos respeitam fases de acumulação, alta distribuição e queda. E o índice de medo e ganância se sobrepõe perfeitamente a esses ciclos. No bear market, por exemplo, passamos meses ou até um ano na zona de medo. E essa é a fase de acumulação. É como se fosse a Black Friday das criptomoedas. Já no bull market entramos na zona de ganância, o preço dispara, a mídia fala sobre isso todo santo dia e o Bitcoin nem morre mais, né? Aí chega sua tia lá, e aquele negócio de criptomoeda? É nesse período aí. Um investidor iniciante faz o oposto, né? Ele vê a ganância e pensa, uau, é agora que eu vou ficar rico. Ele vê o medo e pensa, meu Deus, preciso vender tudo antes que vá para o zero. Vou ficar com 1 centavo de saldo. Ele compra na euforia e vende no desespero. O resultado disso, prejuízo e frustração. Nós aqui do canal sempre focamos no longo prazo. A gente não faz day trade e a gente não tenta adivinhar o topo exato ou o fundo exato, pois o mercado é imprevisível. Mas a gente usa a psicologia ao nosso favor. Quando o índice bate ganância extrema, não significa necessariamente que você deve vender as suas coisas e sair correndo. Lembre-se que estamos num ciclo de alta e que o Bitcoin pode surpreender e subir muito mais. Mas também significa que é hora de começarmos a ter cautela. É hora de parar de fazer os aportes pesados? Talvez. É hora de rebalancear a sua carteira? Provavelmente. É hora de comprar aquela altcoin meme que subiu 1000% ontem? Definitivamente não. E quando o índice bate o medo extremo, como é que funciona? É hora de vender? Jamais, né, pô? Se os fundamentos do Bitcoin continuam os mesmíssimos, o medo do mercado é a sua oportunidade de baixar o seu preço médio. Eu sei que é difícil controlar o emocional e tudo mais, eu também tenho essa dificuldade, mas ver o patrimônio derreter 50%, 70% no bear market dói bastante na alma. Ver todo mundo ganhando dinheiro numa meme coin enquanto você segura Bitcoin dói bastante também, ó, o ego fica totalmente ferido, eu entendo, pessoal. Mas a riqueza geracional não é construída no conforto, ela é gerada no desconforto de fazer o que a maioria não tem coragem de fazer. Ser contracíclico exige disciplina, exige que você olhe para o índice de medo e ganância, por exemplo, e diga, o mundo está em pânico, ótimo, vou comprar. Ou senão, o mundo está eufórico, perfeito, vou segurar e vou observar. Você precisa treinar o seu cérebro para associar notícia ruim como oportunidade de compra, desde que os fundamentos do ativo não tenham mudado, obviamente. Lembra do que eu te disse uma vez ali sobre ciclos passados? Pois é, quem comprou lá em 2012, 2016, 2020, durante as quedas, rachou de ganhar dinheiro. Quem esperou a confirmação da alta para entrar, se fudeu. Você conseguiu entender um pouco melhor como funciona essa psicologia do mercado? Bom, se você ouve tudo isso e ainda se sente perdido sem saber como analisar esses ciclos, como diferenciar uma oportunidade real de uma cilada bino, ou se você ainda não tem uma base sólida nem mesmo no mercado tradicional, calma lá, ninguém nasce sabendo. Eu sempre digo que antes de corrermos para o mercado cripto, a gente precisa o quê? Entender o básico de finanças, renda fixa e renda variável. O meu caminho foi esse, pelo menos. Não adianta querer ganhar 1000% no Bitcoin se você não sabe nem o que é uma taxa Selic da vida ou como funciona a inflação que corrói o seu dinheiro fiat aí, né? E, portanto, agora se você quer entender a fundo como funciona o mercado, aí eu te indico alvp.com.br. O Raul Sena vai te ensinar a entender tudo isso e a investir no Brasil e no mundo diversificando a sua carteira, te ensinando o caminho para atingir a tão sonhada liberdade financeira pelo viés mais seguro e fundamentalista possível, hein? É só clicar no link que está na descrição do vídeo e preencher o formulário e assim você vai descobrir se a VP faz sentido para você. E para fecharmos, eu quero que você leve uma coisa desse vídeo aí, ó, em consideração. O mercado financeiro é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes, dos emocionais para os racionais, dos medrosos para os corajosos. O índice de medo e ganância é como se fosse o seu GPS emocional. Use-o ao seu favor. Não deixe que a manchete do jornal ou influenciador XYZ ditem as suas regras. Estamos vivendo um momento único na nossa história, onde a adoção institucional está batendo na nossa porta, os ETFs estão por aí,
Presidentes de vários países ao redor do mundo estão falando de cripto. O cenário de longo prazo é incrivelmente otimista, mas e no curto prazo? Teremos dias de medo e de ganância excessiva. O seu papel é manter a calma, seguir a sua estratégia, fazer os seus aportes constantemente e esperar o tempo fazer o devido trabalho dele, que é simplesmente passar. Mas e você? Você já investiu com base no índice de medo e ganância? Ou isso é uma novidade para o seu vocabulário? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido claro em minhas explicações e que esse vídeo te ajude a tomar decisões mais assertivas. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Caso contrário, eu tenho certeza, eu conquisto a sua confiança numa próxima oportunidade. Ok? Valeu, fui!